Som. Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Eu esqueci de perguntar na abertura, vocês estão bem? Todo mundo bem? Que bom, graças a Deus, graças a Deus. É sempre bom estar bem, né? Que bom que esquentou, né? Tá mais quentinho já, tava frio, né? Graças a Deus já deu uma esquentada. E, falando em esquentar, né? Quem não gosta de se sentir quente através do Espírito Santo, né? Muitas pessoas dizem assim: eu quero ver, ou eu quero viver, ou eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Quem quer? Todo mundo quer? Que bom, que bom. É muito bom querer, mas é mais importante ainda entender como, não é verdade? Porque muitas pessoas ficam em busca do sobrenatural de Deus e esperam pelo sobrenatural de Deus, mas passa o tempo e não sentem, não experimentam, não vivenciam o sobrenatural de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Quem já achou, diga amém. Amém. Deixa eu abrir aqui para eu ler nas duas versões que eu tenho. 2:10. Diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Amém? Amém. Deus revela isso, Paulo está dizendo que Deus revelou isso para nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que para que nós possamos ver as coisas de Deus, experimentar as coisas de Deus, possamos vivenciar as coisas de Deus, nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos estar com Ele, nós precisamos viver com Ele, né? Não tem como eu querer participar das coisas boas da vida de alguém se eu também não estiver participando de toda a vida de uma pessoa. Não é verdade? Ninguém vai te convidar para fazer parte da vida dele só dos bons momentos da vida dele, né? Para te participar só daquilo que ele tem para te oferecer, se você não faz parte da vida daquela pessoa. Então, uma das coisas que a gente vê, que a gente pode ver na Bíblia, a gente vê várias pessoas que experimentaram coisas incríveis através do poder de Deus. Várias pessoas. Mas uma que com certeza experimentou e participou e fez coisas sobrenaturais foi Cristo. Cristo fez muitas coisas, a gente poderia aqui fazer uma lista enorme de coisas, né? Cristo chegou ao ponto até de ressuscitar um homem que já estava morto há 4 dias, Lázaro, né? Cristo ressuscitou Lázaro, que ele já estava morto há 4 dias, mas a gente também viu Cristo acalmando o mar, não foi? Mandando tempestade parar. A gente viu Cristo fazendo paralíticos andarem, a gente viu Cristo fazendo cegos enxergarem, a gente viu Cristo curando leprosos imediatamente. O que mais que a gente viu Cristo fazendo? Multiplicando pães. O que mais? Andar por sobre o mar. Ou seja, a gente viu Cristo fazendo coisas muito extraordinárias, coisas sobrenaturais. E em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, não precisa abrir não, que a gente já vai mudar de texto, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maior, e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então, quando a gente vê Cristo fazendo coisas extraordinárias, quando a gente vê Cristo fazendo coisas sobrenaturais, a gente fica pensando assim, mas era Cristo, mas era Jesus. Bom, mas primeiro, Jesus, enquanto esteve aqui, ele era homem, não era Deus, era homem, certo? Segundo, ele deixa claro que as coisas que aconteceram não era pelo poder dele próprio, e sim de Deus, do Pai, que aconteciam através daquilo que a gente vai ver hoje, que é o que a gente precisa entender, para que a gente precisa entender para as nossas vidas, para que nas nossas vidas aconteçam as mesmas coisas, assim como Cristo disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras como eu faço, e ainda maiores fará. É muito gostoso ouvir isso. Se Cristo fez todas essas coisas que nós falamos aqui, e são coisas realmente extraordinárias, são coisas realmente sobrenaturais, e aí a gente ouve Cristo dizendo, vocês vão fazer as mesmas coisas, e até coisas maiores. Aí a gente já, uou, isso é bom demais. Então eu quero experimentar, eu quero vivenciar o sobrenatural de Deus. Bom, mas espera lá. Espera lá. Primeiro a gente vai ler 1 Coríntios 2,12, que diz assim. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Então, Paulo, ele está dizendo o seguinte, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. Então todos nós que reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos nós que reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós então recebemos o Espírito de Deus. E por que e para que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos conduzir. Como Ele mesmo diz aqui, nós recebemos o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo, para que a gente possa receber o que é que a gente está ganhando com isso. Traduzindo, é o Espírito que nos mostra, é o Espírito que nos guia a todas essas coisas. É o Espírito que nos guia para que nós possamos entender o que é que Deus quer fazer em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Para isso, então, nós precisamos crer. Aí sim a gente entra no nosso texto principal. Vou convidar vocês para abrirem Hebreus. Abre lá Hebreus. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Uma coisa que nós vamos entender é o seguinte. Todos nós queremos ver coisas incríveis, todos nós queremos fazer coisas incríveis, todos nós queremos vivenciar o sobrenatural de Deus, porque isso é acima do normal. Se a gente pegar a tradução literal de sobrenatural, sobre é o que está acima. Sobre está acima do natural, certo? Natural é aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente vê, é o que é normal, o que é natural, aquilo que estamos acostumados. Nós queremos ver coisas que estão acima disso. Quando nós falamos em sobrenatural é isso. Nós queremos ver coisas, vivenciar coisas, experimentar coisas que estão acima do normal. Para isso, em primeiro lugar, nós precisamos crer. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Bom, vamos pegar a primeira parte, o primeiro versículo primeiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, primeiro precisamos entender fé, né? Qual que é o primeiro conceito de fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, certo? Eu perguntei para vocês assim, vocês querem ver, experimentar e vivenciar o sobrenatural? Querem? Então isso é uma coisa que você espera, correto? Isso é uma coisa que você espera. E a fé diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, o sobrenatural em nossa vida não pode ser uma ideia vaga. Certo? Não pode ser uma ideia vaga. Precisa ser a certeza de algo que eu espero. Isso é fé. Eu preciso ter a certeza de que eu vou vivenciar, experimentar e praticar o sobrenatural. Eu preciso acreditar. E aqui o autor de Hebreus diz que fé é ter a certeza daquilo que eu espero. A segunda parte, ele diz que é a convicção de fatos que não se veem. Porque, como eu disse, o que é natural é aquilo que a gente está vendo. Certo? A gente é convicto daquilo que a gente vê, não é? A gente acredita por quê? Porque a gente está vendo. É os Tomé da vida, né? Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu ver. E só que ele está dizendo que fé é a convicção dos fatos que não se veem. Como Jesus respondeu para Tomé, antes, Tomé, você tivesse acreditado sem ter visto. Você não praticou a fé agora, você precisou ver, você não praticou a fé. Se você tivesse acreditado sem ter visto, você teria praticado a fé. Amém? Primeiro eu preciso acreditar. Basta apenas ter fé para experimentar o sobrenatural? Não. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. E aí nós vamos continuar aqui no texto de Hebreus, primeiro pelo versículo 2, que diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo que os antigos, ele vai citar alguns exemplos, e isso era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando eu propus a pregar a respeito da diferença do natural e do sobrenatural, de que nós sim devemos querer viver o sobrenatural, só que nós precisamos entender que Deus só age no sobrenatural quando eu estou agindo no natural. Deus só faz algo sobrenatural quando eu já estou fazendo algo naturalmente. Entende? Deus não chega para alguém que está de braço cruzado, sentado, sem fazer nada e fala assim: resolvi fazer algo sobrenatural na sua vida. Se a gente pegar a palavra, se a gente pegar a Bíblia, Deus só realizou algo sobrenatural na vida de alguém que já estava executando algo. Que já estava fazendo algo que Deus tinha orientado. Que já estava trabalhando na área natural, que é a área que nós podemos atuar. Quem nunca ouviu aqui, faz aquilo que você pode fazer, e o que você não pode fazer, Deus se encarrega de fazer. Quem nunca ouviu isso aqui? Já ouviram? Já? É exatamente isso. É exatamente isso. É eu agir dentro daquilo que eu posso fazer, dentro das minhas capacidades, e aquilo que eu não tenho capacidade para fazer, ou seja, está acima das minhas capacidades, ou seja, está acima do normal, acima do natural, é o sobrenatural, é onde Deus age. Mas primeiro Deus precisa ver a ação natural da pessoa, do homem, da mulher, ele tem que ver a ação natural. E aí eu comecei a procurar na Bíblia alguns exemplos para citar, e a Bíblia está cheia. Aí eu lembrei desse texto de Hebreus,
aonde o próprio autor de Hebreus, ele vai me dar uma lista. Aqui no capítulo 11, ele vai dar uma lista para a gente, exatamente disso. E aí, versículo 2, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, a fé impulsiona, a fé ela nos impulsiona a fazermos a vontade de Deus. A fé não é algo que eu creio e só creio e espero acontecer. A fé é algo que me impulsiona a trabalhar, a realizar, porque eu acredito que trabalhando, realizando, eu vou ver acontecer. Eu vou ver acontecer se eu estiver motivado e trabalhando. Aqui ele diz, pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Ou seja, nós falamos deles porque, graças à fé deles, eles trabalharam. Eles trabalharam, fizeram o que Deus ordenou que eles fizessem, e por causa disso, coisas sobrenaturais aconteceram na vida deles. Versículo 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. As coisas que não existiam, as coisas que não eram visíveis, através de uma ação sobrenatural de Deus, da sua palavra, as coisas que antes eram invisíveis tornaram-se visíveis, e pudemos então ver. E isso tem total relação quando ele diz, a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, quando nós temos fé e agimos, as coisas que são invisíveis hoje, Deus vai fazer se tornarem visíveis. As coisas que nós acreditamos, temos fé que veremos, mesmo não podendo ver hoje, são as coisas que Deus vai realizar e vai fazer com que a gente possa ver. Vai tornar elas visíveis para que a gente possa ver. Amém? Amém. E aí a gente começa a nossa seleção de exemplos que o autor nos dá. E começamos ali no versículo 4, pela fé, e sempre vai começar assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Ou seja, o autor ele já começa a dizer, eu vou começar a fazer uma lista para vocês, o autor de Hebreus, ele diz assim, eu vou fazer uma lista para vocês de como homens e mulheres de fé, que tiveram fé, que acreditaram em Deus, fizeram da sua vida, vidas guiadas por Deus, fizeram aquilo que Deus os guiou, aquilo que Deus os ordenou para fazer, e essa prática de obediência fez com que eles experimentassem o sobrenatural. Então, pela fé, a gente vê que Abel, ele procurou sempre ter um caminho de excelência. Porque a Bíblia diz que Deus se agradava da oferta de Abel. Né? A gente não pode ver a história de Caim e de Abel como um ato isolado, como se fosse só aquela oferta em que diz que Deus se agradou da de Abel e que não se agradou de Caim. Na verdade, é um resumo da vida deles. É um resumo da vida de Abel e é um resumo da vida de Caim. Onde a palavra de Deus nos ensina que Abel, ele andava de uma forma a querer agradar o Senhor, enquanto que Caim não. E esse andar na presença do Senhor, esse andar de querer agradar o Senhor, de querer estar perto do Senhor, fez com que, olha lá, no finalzinho do versículo 4, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. É o sobrenatural agindo através da vida de Abel. Que a gente pode pensar assim, poxa, mas a história de Abel se resume naquilo ali, naquele momento de oferta. Não. A vida e o testemunho de Abel ainda falam. Está falando hoje, agora. Está falando agora. E é isso que a palavra de Deus nos traz. Que por causa da fé de Abel, ele viveu uma vida que fez com que o sobrenatural de Deus fizesse com que o testemunho dele falasse até hoje.
as nossas vidas. Ou seja, ele experimentou o sobrenatural de Deus porque ele teve fé e caminhou segundo a palavra do Senhor. Versículo 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque experimentou um sobrenatural. O rapaz foi para o céu, sem morrer. Olha que coisa boa. Quem nunca quis isso? Não é verdade? Ninguém quer morrer, né? E todo mundo quer ir para o céu, né? Tem uma piada, tem uma brincadeira antiga que a gente fala assim, quem quer ir para o céu? Agora ninguém vai cair, porque eu já falei que é uma brincadeira, né? Mas a gente pergunta, quem quer ir para o céu? Ninguém está falando que quer, né? Vocês já foram preparados, né? Mas se eu tivesse perguntado, sem preparar vocês, e perguntasse, quem quer ir para o céu? Todo mundo ia falar que sim, certo? E aí eu digo para vocês, mas para ir para o céu tem que morrer. Aí todo mundo meio que desiste. Todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer passar pela morte, né? E Enoque, ele foi para o céu, sem passar pela morte. Por quê? Como diz a palavra, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. A gente vai ver muito essa palavra testemunho. Abel deu testemunho. Enoque deu testemunho. E a gente viu que Deus agiu de forma sobrenatural na vida de Abel. Deus agiu de forma sobrenatural na vida de Enoque. Eu vou deixar o versículo 6 para daqui a pouco. E versículo 7, pela fé. Quem que está aí? Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Olha só que coisa incrível. Deus chega para um homem e diz assim, Noé, você vai ter que construir uma arca, porque eu vou mandar uma chuva tão forte que vai inundar toda a terra. Sabe qual que é o grande detalhe dessa história? Hã? Não entendi, desculpa. Exatamente. Ele nunca tinha visto chuva. Se Deus chegasse para nós hoje e falasse assim, vai chover tanto que vai inundar tudo, provavelmente a gente já ia acreditar. Não ia? Né? Provavelmente a gente ia acreditar. Porque a gente já vê umas enchentes, a gente já vê umas inundações. Mesmo assim, acreditar que toda a terra ia ser engolida por água, que tinha que ter uma arca para sobreviver dentro dela, porque não ia ter onde se abrigar, ainda assim ia ser, opa, tanta assim? Não é? Agora, Noé e o povo ali, eles nunca tinham visto chuva. Então não era só o fato de acreditar que ia chover muito, era o fato de acreditar que água ia cair do céu. Até então o que eles conheciam era o orvalho, era sereno. Era só isso que eles conheciam, acreditar que ia cair água na quantidade que Deus estava falando, mas Noé tinha fé. E fé é ter a convicção de fatos que não se veem. Ele tinha fé, porque ele acreditou no que Deus disse, mesmo não podendo ver com seus próprios olhos. E ele fez o quê? Ele trabalhou. Ele trabalhou. Ele trabalhou. Agora eu vou voltar para o versículo 6 que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abel tinha que acreditar que dar um bom sacrifício para o Senhor, uma boa oferta de sacrifício, agradava a Deus. Ele tinha que acreditar que aquilo era o caminho certo, e ele acreditava. E pela fé ele deu um bom testemunho.
Enoque tinha que acreditar que andar junto com Deus, andar no caminho de Deus, era o que agradava a Deus. Ele acreditou, ele fez e foi recompensado. Ele viu o sobrenatural de Deus. Noé tinha que acreditar naquilo que Deus falou. Ele acreditou. Ficou aproximadamente quanto tempo construindo a arca? 100 anos construindo a arca. Tem que ter muita fé para isso, gente. A gente muitas vezes começa a trabalhar numa coisa que Deus nos chamou, e passa 6 meses, passa um ano, e não vê a chuva, não vê o dilúvio, e já começa a questionar se de fato vai acontecer aquilo que Deus falou. É ou não é verdade? E tem gente que está 1 ano, está 5 anos, e alguns falam assim, mas eu já estou 10 anos. Bom, falta 90 para você chegar em Noé. Falta 90 anos só para você alcançar Noé, que estava construindo uma arca, acreditando que vinha um dilúvio, sendo que ele nunca tinha visto uma chuva, acreditando que ele ia encher aquela arca de animais, e pensando, como que esses animais vão entrar na arca? E perseverar com isso durante 100 anos. 100 anos. Perseverar. Bom, mas a fé dele fez com que ele agisse. A fé dele fez com que ele agisse, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Noé agradou a Deus porque ele teve fé. Porque, continuando o versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Primeiro acreditar que Deus existe, depois acreditar que Deus recompensa quem? Os que buscam. Não recompensa os que não buscam. Precisa acreditar que Deus existe e que recompensa os que o buscam. Você quer experimentar o sobrenatural? Eita! Você quer experimentar o sobrenatural? Você tem que estar trabalhando no natural. Você tem que ouvir a voz de Deus, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Precisa ter fé naquilo que Deus diz, precisa ter fé que Deus te recompensa e pôr a mão na obra. Precisa trabalhar, porque a fé sem obras é morta. A fé para Deus não é só eu acreditar que vai acontecer, é eu acreditar e fazer. E pôr a mão na obra, trabalhar. Se Noé não tivesse continuado construindo a arca, o que ia acontecer? Se ele não tivesse terminado a arca, o que ia acontecer? Será que Deus ia voltar atrás naquilo que ele falou? Vocês conseguem ver Deus voltando atrás no que ele falou? Não. Deus não ia voltar atrás no que ele falou. Mas continuando, pela fé, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando Deus chega para Abraão, Abraão, vem, sai da sua terra, sai da sua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Ele estava confortável com a família dele, ele tinha uma família rica, uma família de posses. E aí chega Deus e fala assim, sai daí, deixa tudo para trás, deixa toda a sua família para trás e vem, que eu vou te mostrar uma terra. E aí? Você vai? Abraão foi, mesmo sem saber para onde que ele estava indo. Muitas vezes, quando Deus fala assim para mim e para você, fala assim, vem para um lugar que eu vou te mostrar, vem fazer algo que eu quero te mostrar. Qual que é a primeira coisa que a gente fala para Deus? Mas espera aí, me explica direito o que vai acontecer. Eu quero saber certinho o que vai acontecer. Isso é fé? Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é acreditar que Deus vai me guiar, independente para onde for, o que for.
Abraão foi, pela fé ele foi. E aí a gente pula para o versículo 11 que diz assim: pela fé também, Sara, a esposa de Abraão, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Uma mulher que não podia ter filhos, ela podia ver um filho na vida dela? Não podia. Ela não podia ver um filho na vida dela. Versículo 12. Por isso também, de um só homem praticamente morto, está falando de Abraão, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus fez de uma mulher estéril e de um homem, como diz o texto aqui, praticamente morto, fez com que esses dois total, improváveis para serem pais, fez deles pais. E não apenas pais de um filho, mas pais de uma grande nação. É o sobrenatural de Deus sobre a vida de pessoas que tiveram fé. Que tiveram fé, mas não apenas tiveram uma fé morta, tiveram uma fé viva, porque eles creram e agiram. Creram e agiram, creram e foram fazer. Também da mesma forma, ele vai destacar Abraão mais uma vez, porque ele diz assim, no versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Amém? Como eu disse esses dias, Abraão, ele tinha tanta fé na palavra de Deus, que ele iria até o fim do sacrifício de Isaque. Abraão, ele não estava crendo que Deus ia interromper aquilo que ele mandou ele fazer. Ele cria, na verdade, que se ele iria sacrificar Isaque e que Deus iria ressuscitar Isaque. Um detalhe, o povo hebreu não acreditava em ressurreição, em ressuscitamento. Isso não existia para eles ainda, esse conceito. Na verdade, Cristo quebrou isso, lá na frente, muito tempo depois. Mesmo eles nunca tendo essa perspectiva de ressuscitar, Abraão já acreditava que Deus podia fazer isso. Para ele acreditar nisso, ele tinha muita fé. Ele tinha muita fé. E pela fé, ele não recuou, mesmo sabendo que Deus tinha prometido que Isaque era quem ia dar continuidade à descendência dele, a descendência de Abraão. Aí hoje a gente pode dizer assim, mas também se Deus já tinha prometido que a descendência dele viria por Isaque, era óbvio acreditar em Deus e levar ele mesmo para o sacrifício. Eu sempre digo assim, é óbvio para a gente que já conhece a história inteira. Mas quando acontece com a gente, é diferente. Porque a gente não conhece o nosso dia de amanhã. Não é verdade? A gente não conhece o nosso dia de amanhã. E quando vem provas como essa na nossa vida, e até bem menores do que essa, Deus já pediu para você sacrificar o seu filho? Acho que não, né? Então não veio prova tão grande assim na sua vida, né? Então quando vem provas muitas vezes muito menores na nossa vida, a gente já chega ao ponto de questionar. A gente já chega ao ponto de vacilar na fé, de questionar a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando. Muitas vezes Deus pede
que a gente sacrifique coisas muito menores na nossa vida. Coisas muito menores na nossa vida. E muitas vezes nós temos dificuldade em abrir mão de coisas da nossa vida para que Deus possa agir. Quando eu faço isso, entenda uma coisa: quem está perdendo? Não é Deus que está perdendo. Quem está perdendo? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que estou perdendo. Ah, mas se eu não fizer, Deus está pedindo para a obra dele. Se eu não fizer, é a obra que está perdendo. Não, porque ele vai fazer de outro jeito. Pode ter certeza, ele vai fazer de outro jeito. Ele quer que você faça, mas se você não fizer, ele vai pôr outro para fazer. Pode acreditar. Ele vai pôr outro para fazer. Porque Deus sem eu é Deus. Mas eu sem Deus, eu sou nada. Estou querendo diminuir a gente não, tá? Fica tranquilo, não estou querendo diminuir a gente. Só colocando a gente no devido lugar. Só nos colocando no devido lugar. Deus quer usar nossas vidas. Deus quer fazer o sobrenatural através de nós. Mas, para que Deus faça o sobrenatural na nossa vida, as condições vêm dele, não de mim. Muitos dizem assim: Deus, faz isso, porque se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, fala sério. Não vou pedir para você se entregar, não. Você nunca fez isso, mas você conhece alguém que fez? Não conhece? Você nunca fez, né? Você nunca pediu algo para Deus, né? Nesse sentido. Ah, se Deus abrir essa porta aqui, pode deixar que eu vou fazer isso aqui. Né? Pode deixar que eu vou fazer isso aqui. Se Deus, olha, hoje eu não sou dizimista porque o meu salário ele é meio ruinzinho. Mas se Deus dobrar o meu salário, eu começo a dizimar. Eu já ouvi isso. Quem não é fiel no pouco, não é no muito. Deus busca a fidelidade. É a fidelidade que Deus busca. O que o Senhor falou na parábola dos talentos, né? Quando o Senhor distribuiu os talentos para aqueles três homens. 5 talentos para um, 2 talentos para o segundo, 1 talento para o terceiro. O Senhor se afastou, voltou depois de algum tempo e pediu para eles prestarem conta. O primeiro, que havia recebido 5, prestou contas para ele e devolveu mais 5. Olha, está aqui os 5 que você me deu e está aqui mais 5. Porque eu trabalhei com esses 5 que você me deu e eu consegui lucrar mais 5. Primeiro, ele acreditou no Senhor, correto? Fé. Segundo, o que ele fez? Ele trabalhou, pôs a mão na obra. Fé e ação. Ok? O que o Senhor respondeu para ele? Servo justo e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor, porque agora você vai experimentar o que está acima do normal. Até agora a tua vida era no normal. Agora você vai entrar no gozo do teu Senhor. Você vai conhecer o que está acima do normal, que é o sobrenatural. Agora você vai experimentar o sobrenatural. Quer experimentar o sobrenatural? Trabalhe no natural. Trabalhe para aquilo que você foi designado. Trabalhe para aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? O segundo chegou e disse assim: está aqui os 2 talentos que você me deu e está aqui mais 2. Resultado: servo justo e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Alguns questionam por que esse exemplo do 5 e do 2. Certo? Eu vou te explicar. É que muitas pessoas querem se medir pelo resultado dos outros. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui.
eu trabalhei, me esforcei para Deus e o meu resultado foi esse. Só que eu vi tal pessoa que trabalhou e se esforçou o mesmo tanto que eu, só que o resultado dele foi 10 vezes melhor. Então Deus vai gostar mais dele do que de mim. É verdade? Não. Não, porque no início da parábola diz que o Senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Deus conhece a tua capacidade. Ele não espera de você mais do que Ele já sabe que você pode fazer. E Ele se alegrou com o de 5, igual Ele se alegrou com o de 2. Não foi diferente. E a recompensa dos 2 foi igual. A recompensa dos 2 foi igual, não foi diferente. Eles receberam a mesma recompensa. Os 2 foram colocados sobre o muito, que ele disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E os 2 foram convidados para entrar no gozo do seu Senhor, para que eles pudessem experimentar o que está no sobrenatural. Para que eles pudessem vivenciar o sobrenatural. Já o terceiro, que tinha recebido 1 talento, quando o Senhor chama ele para prestar conta, o que ele diz? Está aqui o talento que você me deu, eu estou te devolvendo o talento que você me deu, eu enterrei, porque eu fiquei com medo de perder, aí eu enterrei, está aqui de volta o talento que o Senhor me deu. A gente pode até chamar essa pessoa de uma pessoa que tem fé, mas tem uma fé morta. Tem uma fé morta. Porque ele acredita no Senhor, não acredita? Mas ele não conhece o Senhor de fato. E o Senhor fala isso para ele. Se você me conhecesse de fato, você teria pego esse 1 talento, teria levado aos banqueiros e pelo menos a gente ia ter o lucro. Se você até acredita em mim, mas você não me conhece direito. Se você me conhecesse direito, você saberia o que fazer. Você não teria enterrado o talento, você teria trabalhado. Você teria usado de alguma forma, você teria trabalhado de alguma forma. Servo infiel. Servo infiel. Até o que você tem lhe será tirado. Tira o que ele tem e dá para aquele que deu 5. Tira o que é dele e dá para aquele que tem 5. Eu confio mais naquele, porque ele foi fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito, e eu sei que ele vai trabalhar bem com esse daqui. A capacidade dele é maior também, então entrega para ele, porque eu sei que ele vai trabalhar direito, que ele vai fazer direito, que ele vai continuar me surpreendendo. E esse vai ver o sobrenatural. Esse vai ver o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Amém? Trabalhe no natural. Exerça a sua vida de fé dentro do que é natural. Ou seja, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Lembre-se, Deus não vai cobrar de você pelo que você fez. Eu mandei um vídeo no grupo hoje, não sei quem que assistiu. Deus não vai cobrar de você pelo que você fez. Deus vai cobrar de você pelo que Ele te chamou para fazer. Muitas vezes nós queremos surpreender Deus com coisas maiores, muitas vezes, do que nós mesmos temos a capacidade de fazer. Ou com coisas diferentes do que Deus nos chamou para fazer. Se a gente quer agradar a Deus, primeiro a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Entendendo o que Ele quer, aí a gente simplesmente faz o que Ele pediu. E fazendo o que Ele pediu, Ele se agrada de nós. Ele se agrada de nós. Sabe de quem eu tenho, assim, almejo algo igual? Eu estou procurando uma palavra que não seja inveja.
Porque inveja é pecado. E não existe inveja santa, tá? Porque pecado é pecado, não existe pecado santo. Mas eu só queria, clonar é bom. Eu só queria, assim, um dia, ouvir de Deus assim: este é meu filho amado, em quem me compraz. Essa seria a maior realização da minha vida. Já realizei muitas coisas, graças a Deus. Já vivenciei muitas coisas sobrenaturais, graças a Deus. Já vivenciei. Mas eu não vivo do passado, eu quero mais. Eu não vivo do passado. Eu posso testemunhar coisas do passado, mas elas só me servem para me impulsionar para eu ter mais. Ano que vem, eu quero dar novos testemunhos e não continuar dando os antigos. Percebe a diferença? Eu quero vivenciar novos sobrenaturais de Deus para que eu possa contar mais, para que eu possa testemunhar mais, ao ponto de eu chegar a ouvir isso daí. Quem ouviu isso daí foi Cristo. Agora a gente pensa, por que ele ouviu isso? E Cristo ouviu isso 2 vezes. Sabiam disso? Foi 2 vezes que o Pai falou isso. A primeira foi no batismo. Quando João Batista batizou Jesus. O céu se abriu, desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e então uma voz disse: este é meu filho amado, em quem me compraz. Qual foi a segunda vez? Não foi, gente. Não foi. Foi na transfiguração. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar no monte. E há então a transfiguração. Quando Moisés e Elias aparecem transfigurados. Ali Deus falou novamente: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Deus busca testemunhas para valorizar os seus filhos. Olha que coisa linda. Deus busca testemunhas para valorizar seus filhos. Por que Jesus ouviu isso? Porque de fato era verdade. Deus não ia mentir. Deus não ia mentir, Deus só fala a verdade. E Deus falou isso porque era a verdade. Não porque ele saiu do céu e foi para a terra, não, mas porque ele dava orgulho para Deus. Porque ele fazia o que Deus tinha determinado para ele fazer. O que Jesus falou? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso ele dava orgulho para o Pai. Porque a força de Cristo era fazer a vontade daquele que enviou ele, que foi o Pai. Amém? Que a nossa força também esteja dentro disso. Eu tenho certeza que você queremos viver o sobrenatural de Deus. Queremos, com certeza. Mas só vive o sobrenatural de Deus quem caminha pela fé e trabalha. Tinha mais exemplos aqui que eu nem vou citar, já está bom. Mas se você quiser ler depois Hebreus capítulo 11, ele vai citar mais. Depois de Abraão ele vai citar Isaac, Jacó, José, vai para Moisés, e ele continua. E ele continua. Vários exemplos de fé, os chamados heróis da fé. Só que não só eles, nós também podemos ser. A promessa de Cristo que nós lemos lá em João, né, no Evangelho de João, quando Cristo diz que todas as obras que ele fez, nós também poderíamos fazer, não foi só para aqueles discípulos que estavam ouvindo eles. É para nós também. Nós também podemos realizar as mesmas obras e obras ainda maiores que Cristo. Nós só precisamos entender que para isso, nós precisamos ter fé e ação e atitude. Trabalhar. Aquilo que compete a nós, irmãos, vamos fazer. O Senhor vai agir no sobrenatural, quando nós estivermos trabalhando no natural, sendo fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Vamos levantar, vamos orar? Que tanto nós que estamos aqui, aliás, a igreja está linda demais, hein? Está muito linda.
tanto nós que estamos aqui, quanto todos que estão nos assistindo pela internet, possamos colocar a nossa vida rumo à frente. Possamos olhar para frente e falar assim, sim, eu tenho testemunhos para contar. Eu tenho testemunhos para contar. Mas eu tenho outros que eu vou contar mais para frente, que são coisas que eu ainda não vi. Mas pela fé eu já posso ver. Pela fé eu já posso ver. Quem tem histórias de ação de Deus sobre a sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é gostoso? Isso é bom? É bom testemunhar isso que Deus fez na sua vida? Mas deixa eu te falar, não vive disso não. Usa isso para te impulsionar para coisas maiores que Deus ainda quer fazer na sua vida. Para que esse testemunho ainda fique pequeno perto do que você ainda vai contar. Amém?